Olá, crianças, tudo bem? Bom dia. Agora a gente vai para a nossa aula de língua portuguesa. Esse vídeo, a intenção é que vocês assistam antes do nosso encontro às 10 horas, tá? Então, para tirar as dúvidas sobre a nossa proposta de escrita de hoje e também para discutir os elementos dessa escrita, tá bom? Para ficar tudo em panos limpos. Então, vamos lá? Primeiro a gente vai corrigir as atividades, depois eu vou mostrar a proposta da escrita, beleza? Então, primeiro a correção partindo da página 188. A gente tinha essas placas de trânsito, tá? Então, limite de velocidade de 20 quilômetros por hora, proibido bicicleta, proibido o tráfego de carros de veículos automotores e proibido o uso de celular. Mesmo sem ter palavras, as placas transmitiram alguma mensagem a você? Então, sim, porque a gente já reconhece algumas placas. B. Escreva uma frase que transmita o conteúdo de cada placa. Então, velocidade máxima de 20 quilômetros por hora, proibido o trânsito de bicicletas, proibido o trânsito de veículos automotores, proibido o uso de aparelho celular, tá? Então, essas são as placas. Página 189. Por que placas como essas são úteis? São úteis porque organizam a vida social, deixam claras as regras e assim regulam o que se deve ou não fazer em determinadas situações. Depois a gente tinha outros dois textos. Então, texto 1. São direitos do aluno ser respeitado pelos colegas, professores e demais funcionários, expor dificuldades e solicitar orientação ao professor e aos demais membros da equipe pedagógica, participar das aulas e atividades recreativas, sociais e culturais promovidas pela escola, ser notificado de suas notas e de sua avaliação de desempenho em tempo adequado, e são deveres do aluno frequentar as aulas uniformizado, no horário estabelecido, portando o crachá de identificação escolar e todo o material necessário ao desenvolvimento das atividades do dia, atender às autoridades escolares, zelar pelo patrimônio da escola preservando materiais móveis, ambiente físico e etc., informar-se sobre o conteúdo ministrado em aula, em caso de falta, usar o casaco escolar como agasalho, manter o celular e demais aparelhos eletrônicos desligados e dentro da mochila até a saída do colégio. E o texto 2 é sobre outra coisa, sobre outro assunto, mas também era um regulamento. Então, denominação e participação. Artigo 1º. O Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão, Série A1 da temporada 2019, será disputado pelos 16 clubes que obtiveram índices técnicos para participar da competição, obedecendo às normas constantes desta REC, bem como RGC da FPF, parte integrante e indissociável deste REC. Artigo 2º. A FPF, na qualidade de coordenadora da competição, detém todos os direitos relacionados à mesma e o seu DCO é o responsável pela aplicação deste REC e do RGC à competição, bem como por elaborar, alterar e dar cumprimento à tabela de jogos compostas de locais, datas e horários previamente definidos. Artigo 3º. A forma da competição foi aprovada pelo Conselho Técnico, constituído pelos 16 clubes da Primeira Divisão, Série A1, 2019. Converse com seus colegas e registre suas respostas. Vocês conseguem identificar em que situações tais textos são utilizados? Então, o texto 1 pode circular na escola, em qualquer escola, e o texto 2 entre os diretores de clube de futebol que disputam o Campeonato Paulista. São textos de importância individual, como um diário, ou coletivo? É um texto que só uma pessoa vai ler? Não. Então, é um texto de importância coletiva. Então, no texto 1, o aluno pertence a uma comunidade escolar, ou seja, as regras têm relevância para toda a comunidade. E o mesmo acontece com o texto 2, que trata dos clubes de futebol, que são agremiações, são comunidades também.
O que acontece se alguém dessas comunidades decide ignorar uma das regras registradas nesses textos? Então, quem descumprir as normas pode sofrer infrações. B. Compare os textos e marque as características que cada um possui a seguir. Então, qual usa a linguagem informal? Então, o texto 1 e o texto 2. Qual está escrito em terceira pessoa? O texto 1 e o texto 2. Suas frases iniciam-se com verbos. Só o texto 1. Os parágrafos apresentam-se numerados. Texto 2. Apresenta frases interrogativas. Nenhum dos textos. Apresenta frases declarativas. Texto 1 e texto 2. Foi escrito para apenas um leitor. Nenhum dos textos. É para a comunidade. Tá? Agora, pensando no regulamento, a gente vai para a nossa proposta de redação. Tá? Essa proposta é do Balcão do Poliedro. Então, a gente vai trabalhar a partir da proposta deles, tá? Com algumas adaptações. Balcão de redações, então vamos lá? A proposta. Você sabe o que é um regulamento? A gente já sabe, que a gente já viu. Mas vamos ver a definição, né? Para refrescar a memória. Então, o regulamento é um substantivo masculino, que é um ato ou efeito de regular, de estabelecer regras. Então, um regulamento tem que ter regras. É um estatuto, uma instrução que prescreve o que deve ser feito. Podemos encontrar regulamentos em diferentes situações de nossa vida, como nas regras de conduta do clube, no manual do aluno da escola, nas regras de trânsito e até no uso de elevadores. Forme uma roda de conversa que a gente vai fazer pelo Zoom, tá? Com seus colegas. O professor será o mediador. Falem sobre o que sabem a respeito de regulamentos e se os consideram importantes ou não no dia a dia. É importante estabelecer argumentos que justifiquem suas explicações. Então, vamos construir agora a nossa vez de desenvolver um regulamento. Ele pode ser um desafio interessante. Pensando nisso, vocês e os seus colegas deverão criar um novo regulamento para a escola, cada um individualmente, tá? Uma espécie de manual do aluno. Para isso, a gente vai ler o regulamento anterior da escola, tá? E, se possível, vocês podem buscar outros exemplos de outra escola, tá bom? Então, como eu disse, eu vou mostrar para vocês como é o manual da escola, tá bom? Hoje, esse é atualizado. Ainda não foi divulgado, tá? E vocês vão ver em primeira mão. Mas ele foi confeccionado na reunião de planejamento em janeiro, tá? Mas aí, com tudo isso que aconteceu, a gente acabou não divulgando ele devido à pandemia, início do bimestre, depois pandemia. Passou e a gente não divulgou ainda, mas depois que voltar, ele será divulgado. Vamos ver comigo? É composto por uma apresentação que explica onde o colégio está situado, quais são os objetivos do colégio, quais são os horários, tá? Quais são os uniformes. Então, mostra as imagens do uniforme. Mostra onde está como funciona a alimentação no colégio, tanto os lanches como o almoço. Como funciona a secretaria, a tesouraria. E aí temos uma seção que chama Disciplina para o Trabalho. O Colégio Camões acredita que formar um cidadão crítico, reflexivo e responsável inclui orientá-lo sobre os direitos que lhes são garantidos e também sobre as responsabilidades que lhes serão atribuídas para a convivência harmônica e saudável. Então, esse regulamento, esse regimento interno do colégio, esse manual, tem como objetivo orientar sobre os direitos que lhes são garantidos e também as responsabilidades, para que a convivência seja harmônica e saudável. No colégio, as regras existem e são colocadas de forma clara a todos os alunos. Existem também as regras da classe, que são normas específicas organizadas pelos professores com a participação dos alunos de cada ano sério. Esses combinados contribuem para que a sala de aula se torne um ambiente propício para a aprendizagem.
São objetivas. Regras foram construídas para organizar o espaço escolar e garantir maior eficiência na prestação de serviços. Seguem abaixo mais alguns itens de organização que devem ser observados para que convivamos em harmonia. Então, o aluno tem direito a ter assegurada a igualdade de condições para o acesso e a permanência no colégio, construir agremiações, ter acesso aos critérios de avaliação, utilizar adequadamente os materiais e equipamentos que o colégio oferece, utilizar-se dos materiais de uso coletivo, cartolinas, tintas, pincéis, etc., mesmo para o trabalho que fará fora da escola. A retirada do material para o trabalho do aluno deverá ser feita através de requisição na secretaria. Pedir fotocópias xerox na secretaria nos horários de intervalo. Cada cópia terá o custo de 20 centavos. Respeitar e ser cortês no trato com os colegas, funcionários e professores. Manter o material escolar em ordem e devidamente identificado. Cumprir o prazo de entrega de atividades. Contribuir para a organização física e social da sala de aula e demais ambientes do colégio. Providenciar o material diário antes do início da primeira aula. Cumprir as tarefas seguindo as regras estabelecidas pelos professores de cada componente curricular. Utilizar-se de medicamentos somente com a supervisão de um agente escolar e com a autorização do responsável por escrito. Utilizar o celular somente nos intervalos de lanche e almoço e quando solicitado pela professora ou professor. Lembrando que o celular deve permanecer no armário do aluno e desligado, caso o aluno insista no porte ou uso fora dos intervalos de lanche e almoço, o celular ficará retido na coordenação e devolvido ao responsável. O colégio não se responsabilizará por qualquer material pessoal ou uniforme do aluno. Brinquedos, jogos eletrônicos, figurinhas e outros deverão permanecer nos armários durante o período das aulas. Os alunos deverão utilizar-se dos armários para guardar todos os seus pertences. Cada armário deverá ser trancado com um cadeado, devendo o aluno ficar com a posse de uma chave e manter uma chave com os agentes escolares. Em caso de perda da chave original, a chave reserva será entregue ao aluno, que deverá providenciar uma cópia para repor imediatamente. Os armários que não tiverem a chave reserva serão mantidos sem cadeado. Não aconselhamos os cadeados com segredo. Os materiais encontrados em lugares indevidos serão recolhidos e devem ser procurados com os agentes escolares. Durante os intervalos para o lanche ou almoço, todas as salas permanecerão trancadas. Portanto, os materiais de higiene pessoal e lanches deverão ser guardados nos armários. O consumo do chiclete é proibido no interior do colégio. Vale lembrar que as situações que gerarem conflito e insatisfação de qualquer ordem deverão obedecer aos critérios de resolução que norteiam nossa conduta, sempre aberta ao diálogo e à construção de relações sólidas, nas quais educadores e educandos terão a oportunidade de refletir e expor suas opiniões, dando resolução que for apropriada ao fato, respeitando as individualidades e a dimensão de cada situação. Então, depois também tem sobre avaliação, tem sobre os instrumentos avaliativos, em todos os segmentos, as recuperações, a aula extra, o projeto pedagógico, a família e a escola, as reuniões de pais e a composição da cooperativa do colégio em 2020. Tá? A lista dos professores e dos funcionários. Esse é o manual do nosso colégio, então vocês vão pensar nessas regras que eu li para vocês montarem um regulamento. Então, pode ter direitos e deveres dos alunos. Esses direitos e deveres podem ser separados, ou como está no nosso regulamento, tudo junto. Vocês que decidem, beleza? Após essa análise, é hora de criar um novo regulamento. Vocês devem pensar nos problemas existentes em sua escola, tais como conduta, participação nas aulas, respeito ao próximo, enfim, todas as situações que podem gerar algum incômodo ou desconforto para os membros da comunidade escolar.
É igualmente importante que atentem às atitudes que sejam fundamentais para o bom convívio de todos no espaço escolar e para o papel de cada um nesta instituição. Tomem nota sobre as informações escolhidas. Então, vocês vão estruturar, vão ver quais são as regras que vocês querem colocar no novo regulamento, pensar no que acontece na escola, isso poderia mudar, isso também, isso também gostaria que mudasse. Então, cada um vai fazer um regulamento para a escola, tá bom? Atenção ao uso correto da linguagem para esse tipo de texto. Não se esqueça de que ele deve contemplar frases de comandos claros, que devem instruir os membros do grupo sobre o que devem ou não fazer, e de maneira que não haja dúvidas. É preciso lembrar também de que esse é um texto que não deve estar escrito em terceira pessoa. Usem a lista a seguir para conferir se as características fundamentais de um regulamento foram contempladas. Então, depois que vocês fizerem o texto, pode olhar esse vídeo de novo e ver. Usa uma linguagem formal? Então, se a linguagem não está formal, tem que arrumar. Está escrito em terceira pessoa? Se não está escrito em terceira pessoa, tem que arrumar. Os parágrafos apresentam-se numerados e organizados como foi decidido previamente. Então, vocês vão decidir se vai numerar ou se não vai numerar, tá? As frases são declarativas, claras e explicam de maneira direta os deveres e direitos. Vocês vão ler e vão ver se explicam ou não. A pontuação e a ortografia das palavras estão corretas? Isso eu vou ajudar vocês quando me mandarem foto. Agora, então, todo texto tem uma função. O regulamento é um texto que ele pode ser entregue para a direção, para eles verem se vão mudar alguma coisa, atualizar alguma coisa do nosso manual do aluno. Tá? Então, isso a gente vai ver depois que a gente voltar às aulas presenciais. E a gente vai divulgar esse regulamento pela escola. Quem quiser pode fazer regulamento para usar a cantina, regulamento para a hora do almoço, regulamento para usar a biblioteca, tá? Fica a critério de vocês, desde que seja um regulamento sobre os direitos e deveres na escola. Com os textos prontos, é o momento de organizar o manual. Vocês vão fazer o texto em um rascunho, vão seguir, vão ver se a estrutura está bem definida, se as ordens são definidas. Para tornar esse documento mais formal, é interessante que ele seja digitado e impresso. O professor Wellington já me disse que vocês sabem usar o Word, que ele já ensinou nas aulas. Então, quem puder, quem quiser, quem tiver Word, quem tiver impressora e quiser digitar e imprimir, pode fazer isso. E eu não posso, pronto. Então, o que você vai fazer? Você que não pode. Você vai fazer o rascunho e depois passar limpo em outra folha. Essa folha, seja ela impressa ou escrita à mão, tem que ser enviada para mim junto com as avaliações, até no dia 13/7, tá? Que é o dia que a mãe de vocês vai deixar a avaliação lá na escola. Beleza? Então, eu espero os textos de vocês. Quem quiser me mandar o rascunho antes para eu ver se precisa mudar alguma coisa, pode me mandar, tá? A foto, mas tem que ser uma foto que dá para eu ler. E essa atividade vai valer 1 ponto de atividade, tá? Se não entregar, tem menos 1 ponto nas atividades. Belezinha? Então tá bom. Um beijo. Até daqui a pouco na nossa reunião do Zoom. E quem não conseguir participar da nossa reunião do Zoom 10 horas da manhã, a Pro vai gravar a reunião e vai colocar no grupo também. Então, vocês podem, os que não participarem da reunião, podem assistir a reunião depois, beleza? Tá bom. Um beijo. Até mais.